Oi gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia, eu moro em Lyon e aqui no canal a gente está fazendo uma série de vídeos sobre Emily in Paris. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma cena que aparece no episódio 3, em que a nossa protagonista, a Emily, que é uma americana de Chicago que veio morar em Paris, ela se depara com uma cena de uma propaganda de perfume em que a mulher aparece completamente nua, desfilando e vestida somente com o perfume. Então, essa cena é bem polêmica, aí começa uma discussão lá entre os franceses e a Emily. Ela apresenta o ponto de vista dela, muito bem fundamentado. Parabéns, Emily, estou de acordo com você. Acho que esse tipo de propaganda não deveria estar acontecendo. Mas traz, então, essa cena o tema do sexismo aqui na França, né? Então é isso que eu quero conversar com vocês hoje um pouquinho. Se existe o sexismo na cultura francesa, as experiências que eu tive com relação a isso. E vamos lá? Então, eu não esperava que ela estivesse nua. Ela não está nua, ela está vestindo o perfume. É muito sexy, não é? Sexy ou sexista? É bem nessa hora que Emily conseguiu chegar mais próxima do que ela veio para fazer aqui na França. Porque ela veio justamente para mostrar uma visão americana do marketing, né? E é aí que ela conseguiu, então, mostrar que não, as americanas não gostariam desse tipo de propaganda. E Emily fez muito bem de chamar a atenção para isso. Então, para iniciar a nossa conversa de hoje, eu tenho duas experiências para contar para vocês. Quando nós voltamos a morar na França 2 anos atrás, né? Eu estava morando nos Estados Unidos 9 anos e voltei para a França. Então a gente foi morar num apartamento em que era tudo alugado, todos os móveis, prato, tudo isso alugado. Então o entregador dos móveis, quando chegou na hora de mostrar o funcionamento da máquina de lavar prato, da máquina de lavar roupa, tudo isso, ele só se dirigia a mim. Ele falava, madame isso, madame aquilo, madame aperta esse botão, e o meu marido ali do lado, mas ele só se dirigia a mim. Aí chegou uma hora, eu peguei e virei pra ele e falei assim, mas escuta, por que você só fala madame, madame, madame? O meu marido também vai sujar prato, também vai sujar roupa, explica pra ele também. E a segunda experiência, que aconteceu assim praticamente no mesmo dia que essa do entregador dos móveis, foi que eu fui num restaurante, o primeiro restaurante francês que a gente estava indo após ter voltado pra cá. Fui no restaurante e aí eu tava perguntando pro garçom quais eram as sobremesas, porque tem um sistema de menu aqui na França que vem entrada, prato principal e sobremesa, e eu tinha que escolher entre as sobremesas do dia. Então eu perguntei pro garçom quais eram as sobremesas do dia. O garçom, gente, respondeu pro meu marido quais eram as sobremesas. Ele completamente me ignorou, mesmo que tenha sido eu que perguntei, ele me ignorou completamente. Se virou pro meu marido e respondeu pro meu marido quais eram as sobremesas. E aí, gente, o garçom foi embora e eu falei pro meu marido... Nossa, você viu o que aconteceu? Fui eu que perguntei quais eram as sobremesas e ele respondeu pra você. Aí ele falou assim... não, nem percebi e tal. E assim, eu nem culpabilizo o meu marido de não ter percebido, porque isso tem um nome. Isso se chama machismo invisível. E se é invisível, como é que ele poderia vê-lo, né? Machismo invisível, comportamentos imperceptíveis e automáticos assimilados com naturalidade pelas pessoas e por isso se tornam invisíveis. Quando aconteceu o ocorrido, eu pedi a ajuda para nossa ex-consolesa, Alejandra Lohat, me ajudar a entender a situação. Então eu escrevi para ela, expliquei o que aconteceu e ela me respondeu que aqui na França, infelizmente, ainda perdura esse tipo de atitude machista em que o garçom responde para o homem. De vez em quando isso ainda acontece por aqui. Não é frequente, mas de vez em quando acontece. E se por acaso você acha que eu estou assim exagerando... Imagina uma situação reversa, em que o marido pergunta para o garçom quais são os pratos e o garçom se vira para a esposa para responder quais são os pratos.
E nesse jogo de papéis inversos é com isso que trabalhou a cineasta francesa Eleonore Poirier. Em 2010 ela lançou um vídeo no YouTube, um curta-metragem, em que ela faz justamente esse jogo, ela inverte os papéis. E a protagonista, o protagonista do filminho dela, é então um homem. É um mundo dominado por mulheres, então é o homem que vai subir todas as agressões sexuais, verbais das mulheres. É um filminho curto de uns 10 minutos, super interessante, em que ela fez justamente essa inversão de papel para os homens poderem sentir na pele o que é que as mulheres sentem. Então, apesar da França ter melhorado muito no ranking mundial de paridade de gênero, que o Brasil está lá atrás e a França já deve estar, acho que no 11º lugar, ainda tem muita coisa para se fazer por aqui. Porque senão vídeos, filmes, né, como esse da Eleonore Poirier, não precisariam existir. Uma outra coisa que eu achei bem interessante é uma reportagem que saiu na revista Marie Claire, no início do ano, acho que em fevereiro. E ela fala assim: é de se esperar que a vida lá, aqui na França, né, seja mais fácil e segura, né? Mas o que se vê em Paris, ao menos, não conheci a fundo o interior, é um machismo disfarçado pelo verniz intelectual. Afinal, como é possível que homens tão bem cuidados e com tanta noção estética escondam um monstro sobre a echarpe? A realidade, no entanto, é mais perversa. Conheço mulheres que vivem na França e convivem com uma masculinidade tóxica, sofrendo assédios morais de cunho machista, entre outras barbaridades. Inclusive, nos últimos anos, aumentou-se consideravelmente o número de feminicídio aqui na França. E antes de começar a pandemia, até teve várias passeatas organizadas, sobretudo em Paris, justamente para levantar essa pauta do feminicídio aqui na França, que estava aumentando. Além disso, diferença salarial, acúmulo de carga de trabalho doméstico e violência sexual também são problemas que podem acometer as francesas. Tem uma outra coisa dessa cena que também eu acho legal comentar com vocês, que é um negócio super francês. Então a Emily começa a debater ali com o cara, com o produtor dos perfumes, e ele fica bem interessado no debate e manda parar tudo, fala para os cameramans, para todo mundo lá: para tudo que eu quero ouvir a opinião dela. Eu acho que as mulheres americanas não vão reagir bem a isso. Qual é o problema? Me explica, eu tô interessado. On arrête tout, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, bon, tout le monde plaît. Aí c'est la pause, c'est le moment d'aller faire pipi. 5 minutes, là. Então, esse negócio é bem assim da cultura francesa, gente. Eles adoram um debate, eles adoram discutir ideias, é tipo de um gozo filosófico que o francês tem sim. E as crianças na escola são ensinadas desde pequenas a construir as redações delas argumentando. Então tem que ter primeiro uma tese, depois uma antitese que vai contra o que foi proposto na tese e depois uma síntese que faz então um arremate das duas opiniões. Então é só para dar um exemplo para vocês, então como assim já desde pequenos eles vão aprendendo a argumentar, a argumentação é muito importante aqui e eles adoram fazer isso. E é por isso que o francês falou assim, para tudo, e daí eles foram para um restaurante continuar a discussão. Gente, por hoje era isso que eu tinha para contar para vocês. Aqui é um canal, então, que a gente vai trocando experiências, né? Eu adoro falar sobre diversidades culturais e vou passando para vocês as coisas que eu aprendi e que eu vivi. Agora, se você quiser compartilhar comigo a sua experiência, eu vou adorar saber. Se inscreva no canal, deixe um like, aperte o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui, tá bom? Um beijo, gente. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, à bientôt!